Olá, a graça e a paz. Hoje é dia 15 de setembro de 2021 e o tema do nosso estudo é o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Como introdução do estudo, eu vou ler e comentar alguns versículos. Apocalipse 21, do 1 até o 8 e o versículo 11. Vou ler Apocalipse 20, versos 4, 6, 9 e 10 e o Apocalipse 21, o 16, o 17 e o 24. Vou fazer um comentário e explicar o significado de alguns desses versículos. Primeiramente, Apocalipse 21, do 1 ao 8 e o 11. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. E o mar já não existe significa o seguinte: João estava na ilha de Patmos, então o mar era o que separava ele, assim, da liberdade, né? É como se fosse algo assim, um obstáculo, era o mar. O mar já não existe significa Deus remover todo obstáculo. É o mesmo que Deus secar o golfo do mar do Egito em Isaías 11:15. É Deus removendo toda barreira. Isso é o mar já não existe. O versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido. É uma metáfora de um casamento, né? A nova Jerusalém. Isso significa que o céu vai descer e o céu vai misturar com a terra? Não, vai ficar do jeito que está. É como se fosse uma nova roupagem. Aqui na terra mesmo, semelhante ao céu. O governo de Deus aqui na terra. O verso 3 diz o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. É uma conexão, é uma intimidade, é a teocracia, é um período diferenciado da história. O versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui significa uma mudança muito grande, de diminuir muito o sofrimento, não desaparecer completamente do planeta Terra. Não, aqui na Terra sempre vai haver doenças, essas coisas. Aqui é uma linguagem metafórica também. A situação será uma mudança tão grande, as pessoas receberão os dons de cura, então vai diminuir a quantidade de enfermidades, porque as pessoas irão orar, impor as mãos, e as pessoas receberão a cura em todo sentido, de restauração espiritual. Aqui é mais relacionado ao espiritual, mas quando Deus renova completamente o espiritual, ele renova um todo. O versículo 4, o 5 diz: E o que estava sentado sobre o trono diz: E eis que faço nova todas as coisas. E diz: Me escreve, porque essas são as palavras verdadeiras e fiéis. Nova todas as coisas. Deus começa nessa cidade, que está falando de uma cidade específica, e depois fará nova todas as coisas. É como eu disse, é como se estivesse tirando essa roupa antiga da terra e colocando uma roupa nova. Essa imagem é o tempo do rei Davi, a teocracia. Deus mesmo escolhia as pessoas, Deus mesmo governava sobre elas, as pessoas têm uma intimidade, uma conexão saudável com Deus. Nesse conhecimento de Deus, tudo vai modificando mais. E aqui é para a terra, em especial, é uma cidade. Mas depois Deus pretende, né, um novo tempo, como se fosse uma nova era, a era de Deus. E disse-me: Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Relacionamento de pai e filho, de intimidade mesmo com Deus. 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segunda morte é apenas a morte espiritual, aqui não é um inferno propriamente dito. E aqui diz a lista, né? Incrédulos, abomináveis, homicidas, feiticeiros, idólatras. Eu falo sempre, qualquer forma de idolatria. Muitas vezes você pensa que nem é uma idolatria, mas é.
Um exemplo, não tem gente que pega uma fila enorme para pegar autógrafo, uns famosos, para tirar foto e dar gritos e viaja para bem distante só para ver aquele famosão. Isso é uma forma de idolatria. Assim também tem gente que idolatra o esposo, a esposa, os filhos ou qualquer outra coisa. Muita gente idolatra o dinheiro, os bens materiais, muita gente idolatra o dinheiro, né? E aí é toda uma situação, formas de idolatria. É que hoje em dia é mais difícil aquela idolatria no sentido de imagens de santo, né? De madeira, de gesso, como era antigamente. Mas outras formas de idolatria, Deus condena tanto quanto. Tanto quanto é pecado, é terrível e Deus abomina, Deus detesta e tem nojo de idolatria. Então, qualquer forma de idolatria, nós temos que confessar ao Senhor e pedir perdão a Deus. Aí vamos ver aqui agora o versículo 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. O que é isso? É a Shekinah de Deus praticamente visível, palpável, a presença de Deus nesse período aqui, quando acontecer a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Presta atenção, ok? Você vai entender tudo que eu estou explicando aqui, porque o Espírito Santo de Deus está movendo no seu coração, está sensibilizando, e as escamas caindo dos seus olhos, e você vai compreender tudinho aqui, tá bom? Continuando, agora eu vou ler Apocalipse 20, 4, 6, 9 e 10. Apocalipse 20, 4, 6, 9 e 10. Diz assim o 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Veja bem que a vitória aqui é não aceitar uma visão distorcida, né? Um evangelho deturpado. Então a pessoa resistiu e não aceitou uma outra forma de evangelho. Né? Isso quer dizer não aceitar a marca. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Essas pessoas aqui têm uma vitória. São os remanescentes da geração escatológica. O verso 6 diz: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então é uma vitória assim, histórica para esses, muito grande mesmo. Eles não serão jogados no lago de fogo, não participarão da segunda morte, permanecerão vivos e receberão porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Tão vivo quantos ou mais, porque Deus honra a fé deles que diante de perseguição, diante de pressão psicológica, em todo sentido, mas não abriram mão da fé genuína, não rejeitaram aquela fé, né? Os remanescentes, o restante. Deus sempre recomeça a história por meio dos seus remanescentes. Deus sempre preserva na história remanescentes para recomeçar tudo por meio deles. Foi assim na história de José, do Egito, de Esther. Deus preservou para recomeçar por meio deles. Deus sempre deixa uma semente santa. E agora, qual versículo eu falei aqui? Eu falei o 9 e o 10. Apocalipse 20, 9 e 10, né? O 9 diz: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu e devorou. Sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. O arraial dos santos é o belo e santo monte, o monte santo e glorioso do Senhor. Cercaram esse espaço, ele foi perseguido durante quase 18 anos, o inimigo com ódio, inveja, maldade, e o brilho, a luz de Jesus refletindo através desse ministério, incomodou muito o reino das trevas, então eles cercaram todos os lados, eles ficaram cercados. Agora olha o que aconteceu. E a cidade amada. E desceu fogo do céu e devorou. Que cidade é essa? É Irecê, na Bahia. Essa é a cidade amada por Deus e é a cidade que vai começar o grande avivamento do Brasil. E desceu fogo do céu e devorou. Que fogo é esse? O juízo de Deus. Deus revelou toda a verdade, então é o juízo de Deus. E os devorou. No caso, né? É Deus aniquilar, Deus fazer calar o inimigo, Deus tirar as flechas da mão direita e o arco da mão esquerda, como diz em Ezequiel 38, 39. É Deus desarmando os inimigos. E o verso 10... Deixa-me ver, 20 e 10. E o 20 e 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui mostra um castigo, o tormento mental, né? O próprio diabo foi jogado aqui, ou seja, condenado, isso mostra uma condenação. Porém, não é inferno propriamente dito. Desculpa, eu tô um pouquinho rouca, eu tomo um pouco de água. Eu tomo bastante água no calor. Olha, a linguagem é toda metafórica, mas a metáfora tem a ver com alguma coisa relacionada à realidade, entende? Não podemos interpretar ao pé da letra, e muita gente erra interpretando a Bíblia ao pé da letra. Não é ao pé da letra, mas tem a ver com a realidade. Tem uma conexão com o que está acontecendo aqui, entende? E aí, vamos ver o próximo. Agora Apocalipse 21, 16, 17 e 24. Apocalipse 21, 16, 17 e o 24. Diz assim. Desculpa, um pouquinho rouca. Tomei sorvete e eu não posso abusar de nada gelado, porque eu fico assim rouca. Quando eu tomo sorvete ou picolé, no outro dia minha garganta fica assim. Continuando. O 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que é a de anjo. O que significa? Não significa o tamanho mesmo, não, significa perfeição à medida humana. Perfeição no limite humano. O máximo que o ser humano pode. Por isso que diz a medida de anjo. Quadrado é a perfeição. Mas, vou explicar direito. Somente Deus é perfeito. Jesus Cristo jamais pecou. O ser humano não pode ser perfeito. Perfeição absoluta só tem Deus. Aqui é uma perfeição no limite humano. O máximo que poderia chegar ao limite humano. Entende? Aqui não tem nada a ver com tamanho mesmo. Isso aqui é aos olhos de Deus. Deus enxerga como perfeito. Será assim, essa cidade e esse período. Por isso que a expressão diz: e mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de anjo, né? Semelhante a um anjo de Deus. Anjos são mensageiros de Deus. E a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Aqui é a transparência, a verdade, a pureza. Transparência, verdade, tudo de maravilhoso que vem da parte do Senhor. O versículo 24 diz, eu vou ler agora o 21 e 24, diz assim: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Essa cidade ela será um celeiro de missões, e ela será visitada por vários povos, em especial o belo e santo monte, mas a cidade toda será restaurada. É o mesmo que Ramoná. A expressão está em Ezequiel 38, 39. E ali purificarão a terra. Começa a purificação por meio dessa cidade, que é Irecê, na Bahia. Agora, eu vou continuar explicando aqui. Sim, a Bíblia diz tudo, a mulher sabe, é o texto, a grande festa. Olha, aqui nessa Bíblia de estudo, já vem os estudos prontinhos, aqui eu tô com a Bíblia de estudo da mulher sabe. Minhas Bíblias, olha para isso. Olha como é, riscada, que eu estudo, tudo pintada. Tá vendo esse texto aqui, lilás? Eu vou ler esse texto, é uma metáfora, né? O nome da metáfora é a grande festa. É sobre Apocalipse 19, 9, que diz assim: uma das festas mais aguardadas na vida é a do nosso casamento. Todos nós sonhamos com esse dia e preparo para ele é planejado com bastante antecedência, geralmente com o auxílio de profissionais que se especializaram nesse ramo de negócio tão requisitado. Ao começar pela escolha da data, do local, dos convites e convidados, seguida pela escolha do vestido, do calçado, do véu e da grinalda, do buquê de flores, do salão de beleza, dos arranjos da igreja, dos músicos, do fotógrafo, dos padrinhos, das daminhas de honra, do buffet e do cardápio para a festa. Tudo tem que ser cuidadosamente planejado para que a festa se torne um dia inesquecível. Somente quem já se casou pode avaliar o que todos esses preparativos representam e como eles são importantes para que tudo se torne motivo de alegria e de gostosas recordações.
Uma grande festa está sendo preparada no céu. Será a mais aguardada, ansiada, fabulosa, importante, gloriosa e emocionante festa, jamais realizada em todo o infinito universo de Deus. Será o dia em que o noivo Jesus receberá a sua noiva, a igreja, que ele veio conquistar aqui nessa terra. Este será o dia em que ele receberá o seu reino e será coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, finalizando o seu ministério intercessor e iniciando o seu reinado eterno. Você pode fazer parte dessa festa. Afinal, se você pertence a Cristo, você não pode ficar fora dela. Para que isso não aconteça, mantenha sua lâmpada acesa, conforme Jesus nos aconselha na parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 a 10, porque a festa não vai ser a mesma se você não estiver lá. A festa não vai ser a mesma se você não estiver lá. Amém? Então aqui é a metáfora, né? A linguagem metafórica. Então, mais um pouquinho de água. Parece que minha garganta tá um pouquinho inflamada. A conclusão, né? Na conclusão desse estudo, eu vou ler o texto Verdade em Ação, no final do livro de Apocalipse, na Bíblia de Estudo Plenitude. Na minha Bíblia de Estudo Plenitude, não vou resumir nada do jeitinho que tá o texto, né? Tá aqui. Aí vem Verdade em Ação, no final de cada livro. E no final de Apocalipse vem o seguinte, vou ler aqui. A letra é bem pequenininha. Passos para a santidade. Jesus chama o seu povo para ser completamente separado do sistema mundial de valores e para ser totalmente comprometido com ele. Eles devem encontrar a fonte de poder espiritual em sua vida em Cristo, e não em práticas ocultas. O crente deve estimar o sucesso de acordo com o sistema de medidas de Deus, ao invés de seguir o padrão social e financeiro do mundo. Quando os cristãos compreenderem a visão de Deus a visão de Deus do que é eterno, o presente se encaixa na perspectiva correta. É exatamente o que vai acontecer quando acontecer isso aqui tudo. A fé é estabelecida no conhecimento de Deus, confiando nele para a compreensão e sabedoria face à perseguição. O compromisso de fé para ser vitorioso, com base no sangue derramado de Cristo, não teme nem a morte. Jesus exige devoção total e rejeita seguidores indiferentes e desanimados. O zelo pelo Senhor não é opcional a seus discípulos. A devoção submete-se de bom grado à disciplina de Jesus, pois reconhece seu amor nela. O crente sábio dedica tempo para ouvir com seu ouvido espiritual o que o Espírito está dizendo para a igreja. Isso é tão necessário hoje em dia quanto era no século passado, né, no século I. Alguém que ouve e segue a voz do Espírito Santo não precisa temer o engano que leva à apostasia. Pelo contrário, a pessoa caminhará onde Jesus exigir e crescerá nas coisas do Espírito de Deus, que produz igrejas saudáveis, vibrantes e cheias do Espírito, capazes de pregar o Evangelho para todo o mundo. Desenvolva seu ouvido espiritual, escute o que o Espírito está dizendo para a igreja. Quando forçado a escolher, obedeça a Deus e não ao homem. Compreenda que alguém pode ser rico em espírito, mas pobre aos olhos do mundo. Rico em espírito, mas pobre aos olhos do mundo. Seja fiel e receba a coroa da vida. Amém. Essa é a conclusão do estudo. Agora presta atenção. Daniel 12, 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ou seja, até hoje, dia 15 de setembro de 2021. É o dia da conclusão de uma série de estudos sobre a geração escatológica, né? O novo céu e a nova terra. 15 de setembro de 2021. Onde as palavras de Daniel que estavam seladas, né, foram reveladas. E todo o acontecimento do livro do Apocalipse acontece na cidade de Irecê. Aliás, quase todo a parte escatológica dos últimos capítulos está relacionada a Irecê. Quase tudo. Tem outras partes que está relacionada a outros lugares do mundo.
15 de setembro de 2021. O Apocalipse cumpre em IC partes, as palavras seladas do livro de Daniel foram reveladas. A cidade santa, a Nova Jerusalém, é a pedra de Daniel 2. E aqui, pronto. É a mesma pedra de Daniel 2. Eu falei várias vezes a expressão pedra, pedra, pedra nos estudos. Percebeu que eu falei a pedra, mas eu nunca explicava detalhes sobre essa pedra. Então tem mistérios de Deus assim maravilhosos, boas notícias, explicações em detalhes. Até mesmo entre as ideias, os projetos, os sonhos de Deus em detalhes. Na pedra que cai nos pés da estátua. A pedra é a mesma Nova Jerusalém. É o novo céu e a nova terra. Representa essa conexão com Deus. E conforme eu prometi que eu faria, está aqui. Veja aqui se dá para ler. O plano pedagógico do projeto Pequena Luz, que é o envelope da Vivá. Eu falei que faria isso, lembra? Eu disse que eu ia pegar o planner pedagógico, o documento de 45 páginas, e que eu registrei em 2012, e que tem explicações detalhadas sobre essa pedra, né, que Deus me revelou. Eu guardei segredo absoluto, não contava a ninguém, e nem nos vídeos eu mostrei todas as páginas, mostrei apenas algumas páginas e expliquei aqui. Aí eu falei que o xerocard, eu xeroquei, tá aqui prontinho, inclusive eu coloquei dentro do envelope, né, com letra de mão mesmo, uma autorização por escrito com a minha assinatura, falando assim que quem pegar esse envelope tem liberdade para fazer cópias, para compartilhar com várias pessoas ou para passar de mão em mão, para analisar os mistérios de Deus e o real significado da pedra, ou seja, da Nova Jerusalém, da cidade santa. Então, eu vou deixar aqui, quem quiser, quem mostrar interesse, é só passar na Vivá ou pedir alguém para passar e pegar. Tem gente que diz assim, Cleia, eu vou te convidar para ir em determinado lugar, você vai? Aí, a depender de quem convida, né? Eu falo, não, porque é a mesma distância. Ah, como assim, Cleia? Eu falei, é a mesma distância da Vivá, para onde você está me convidando, ou desse lugar que você está me convidando para Vivá. É a mesma distância. Quantas vezes você já foi na Vivá? Ah, eu não fui nenhuma. Eu disse, então pronto. E por que você não vem na Vivá também? Vem, pega o envelope, conhece a escola, ora aqui no espaço. Aí depois eu vou também. Aí a pessoa fica dando risada. Eu falo, é a mesma distância, não é? Tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus. Vou deixar o envelope aqui. Qualquer pessoa que pegar pode compartilhar com quem quiser. Não tem palavras duras, exortação não, é só bênção, presente dos céus mesmo, né? O plano pedagógico desde 2012 eu não compartilho com ninguém, eu não posso explicar em vídeos. 45 páginas, vai 3 horas de relógio só de vídeo, eu não posso. Então é interessante a pessoa ler, e tem tanto detalhe que não tem nem como não entender, que eu sou tão detalhista, e chega, tira paciência. Então assim, tem detalhes, está explicando tudo bem direitinho como é. Deus abençoe e proteja você e todos os seus familiares. Fique em paz. Daqui para frente é só vitória.